Primeira pergunta, que é uma pergunta um tanto quanto falha que eu vejo na catequese nossa, que é a questão dos contraceptivos. O que a Uhum. igreja diz sobre os contraceptivos, os métodos contraceptivos, e quando eu posso usar o método Billings? Tá. Bom, antes de responder a esta pergunta, vamos entender um pouco mais sobre o matrimônio. Qual a finalidade ou as finalidades do matrimônio? São duas: a unitiva e a procriativa. Ou seja, Deus deu a mulher ao homem e o homem à mulher para que eles fossem uma só carne. Para usar aqui a teologia de São Paulo, para que fossem companheiros, para que coerdassem juntos a vida divina, que um fosse suporte do homem, que a mulher se entregasse ao marido e o marido amasse a mulher como Cristo ama a igreja. Então, finalidade unitiva. E a segunda finalidade é a procriativa. Está no primeiro livro da Bíblia. Ide e multiplicai-vos. O fundamento, a célula essencial de uma sociedade é o matrimônio, e a partir do matrimônio, a família. Sem matrimônio, não há família. E o matrimônio é o lugar apropriado para o desenvolvimento sadio e equilibrado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente para uma criança, para a prole. Então, o matrimônio existe para esses dois fins, unitivo e procriativo. Se eu retiro qualquer um destes dois fins do matrimônio, ele não é mais um matrimônio humano, é apenas uma união que perde o seu próprio que perde a sua dimensão humana. Por exemplo, um matrimônio que existe só para procriação. O homem se casa com a mulher só para eles terem filhos. São animais. Desculpa, não é? São bois são bois reprodutores. Então, essa coisa que um homem e uma mulher se juntam só para poder ter um filho, para ficar num país, ou porque a mulher quer ter filho, ou o homem quer ter filho, mas não querem se casar, isso de verdade é uma coisa animalesca. E também o matrimônio, que existe apenas para sua função unitiva e exclui a procriação, também perde a sua dimensão humana, porque ele se perverte apenas numa espécie de sociedade, numa espécie de companheirismo, de amizade, vamos dizer assim, com benefícios, que é uma coisa que a gente percebe em muitos casais da contemporaneidade e percebem que não há um verdadeiro amor, que é apenas um me usa que eu te uso. Apenas um sentido quase carnal de uma união, mas que não transborda em amor, porque justamente isso é a geração dos filhos, é o transbordar do amor de um homem e de uma mulher, que se manifesta fisicamente em um outro ser. Todo o amor deve transbordar. O amor que é fechado em dois, na verdade, não é um amor, é uma usurpação. O amor, por sua própria natureza, ele transborda. O amor, por sua própria natureza, ele é vida. Por isso que Deus são três pessoas. O Pai, que gera o Filho da eternidade, e do amor do Pai e do Filho procede o Espírito Santo. O amor sempre transborda. O amor fechado em si, ou é um amor doente, ou não é um amor verdadeiro. Bom, tendo isso claro, já fica bastante evidente que a igreja ela é contra o uso de métodos anticoncepcionais, porque eles retiram propositalmente a finalidade procriativa do matrimônio. É claro que você pode dizer assim, padre, mas e se o casal não pode ter filhos? Não pode ter filhos, isso é uma outra história. Não há uma intencionalidade. Não é? Há um problema de ordem da natureza ou algo que acontece que por alguma razão se perde a possibilidade de haver a procriação. Então não é algo que foi retirado intencionalmente, por isso o matrimônio perdeu a sua dimensão humana.
Não, foi uma circunstância da vida. Então, respondida a primeira parte da pergunta, a igreja ela é contra qualquer meio anticoncepcional, seja ele artificial, seja ele natural. Por que eu disse agora dos métodos naturais? Porque em muitos lugares o Billings, né, que é um método natural que não envolve a utilização de métodos artificiais ou químicos como a pílula ou o preservativo. Então, ele é um meio que apenas se baseia num cálculo de fertilidade. Ele tem se transformado em uma espécie de anticoncepcional católico. Isso não existe. O que é que a igreja permite? Que o casal, aberto à vida, possa espaçar a gravidez, a gestação, a fecundação, a procriação, em vista de uma necessidade concreta. Por exemplo, a mulher teve um filho e por ter tido esse filho, o médico aconselhou que ela passe 1 ou 2 anos de resguardo por causa de alguma fragilidade dos seus órgãos, ou porque o casal ele enfrenta uma dificuldade financeira e, de fato, não pode mais ter um filho ou uma filha no futuro mais ou menos próximo. Tá? Então, o que a igreja permite é isso, é o espaçamento da gravidez. Mas aqui entra também uma outra questão. Cada tempo, cada época tem suas características. E uma vez o Papa Francisco, quando falou justamente da fertilidade do matrimônio, ele reafirmou a doutrina da igreja que a família tem que ser aberta à vida, que os casais têm que ser abertos à vida, mas isso não significa ter filhos como coelhos. O Papa Francisco sempre com esse jeito mais espontâneo de dizer. O que o Papa Francisco quis dizer com isso? Que 2023 não é a mesma coisa que 1930. Não é a mesma coisa que 1810. Antigamente, o contexto familiar em países como o Brasil era principalmente agrário. As pessoas viviam em fazendas e sítios, a maior fonte de renda das famílias era a agricultura. Então precisava-se ter bastante filhos para ajudar na lida. Hoje em dia, 2023, a maior parte da população em países como o Brasil vive em grandes cidades. Então é óbvio que um casal jovem não pode, ou não é que não pode, dificilmente conseguirá sustentar com dignidade o número de filhos que se sustentava com dignidade há 40, 50, 60, 100, 200 anos atrás, num contexto diferente. Então, uma família hoje que tenha 3, 4, 5 filhos pode ser considerada uma família numerosa, o que há décadas atrás era uma família pequenininha. Então, o importante aqui é que marido e mulher sejam abertos à vida e diante de Deus, na cumplicidade matrimonial de homem e mulher, decidam quantos filhos podem ter com generosidade e abertura à vontade de Deus.